a alergia, ela pode ser desencadeada pelas emoções, é isso, doutora? Não podemos afirmar isso, tá, Márcia? O que acontece? Muitas alergias, sim, tem como um gatilho. Ou seja, aquela faquinha que fica cutucando, aquela espadinha que fica cutucando a gente, que pode piorar a doença alérgica, que pode desencadear. Assim como um vírus pode desencadear uma doença alérgica, assim como infecção bacteriana, assim como alguns alérgenos. Quem são os alérgenos? É o que causa alergia. Por exemplo, poeira, pelo de animais, né, pólens de árvores, alimentos, são gatilhos que podem piorar algumas alergias. Então, emoções também estão localizadas, ligadas e gatilham as doenças alérgicas, sim. E um exemplo prático, Márcia, eu acabei de atender um paciente no consultório, uma criança linda, menina de 4 anos, que tem uma história de alergia alimentar grave ao ovo. Então, os pais extremamente inseguros, né, morrem de medo que a criança tenha uma reação alérgica se ela vai para uma festinha e come algum docinho que tenha ovo. Isso também se repete nos pacientes com APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, é um sentimento que gera uma frustração, uma insegurança e até um medo generalizado nessa família, a ponto de algumas famílias causarem o sentimento de bolha. Eles acabam aprisionando, de certa forma, essa criança, deixando de ir na escola, deixando de ir no aniversário, deixando de ir a passeios por medo que essa criança tenha uma reação grave. E como conduzir isso? Porque se a família ela tá com toda essa preocupação, provavelmente ela remete para a criança com essa blindagem. Com certeza. E como conduzir isso? Muito bom. Primeiro a gente tem que ver se isso é verídico ou não. Avaliar se essa história é real, se é uma alergia de verdade. Ver se esse medo ele tem justificativa, porque pode ser que tenha acontecido lá no passado uma história e não aconteça mais, isso não seja mais a realidade atual. Então é importante fazer testes alérgicos, além de exames como IgE específica e o prick test, que são testes alérgicos para identificar se essa alergia ela é mediada pelo anticorpo da alergia que chama IgE ou não. Nós também podemos fazer um teste de provocação, que foi o que eu fiz hoje no consultório. Como que é esse teste de provocação? A gente vai oferecer para essa criança o alérgeno suspeito, no caso, o ovo. Só que veja bem, ela não quer comer ovo, porque ela sabe que o ovo faz ela passar mal. Então, a gente tem que utilizar de uma máscara. A gente tem que utilizar de uma forma que ela não identifique o sabor do ovo. Então, nós utilizamos a albumina, que nada mais é do que a clara em pó. Aquela que vocês compram para academia, para marombar, para ficar forte, essa mesmo. A gente compra sem sabor, né? E de preferência aí, sem nenhum corante, nada, para que a gente possa diluir num alimento que a criança goste. No caso, a gente utilizou um Danone de morango, um iogurte de morango. Nós batemos no iogurte e nós vamos oferecer uma porcentagem que equivale a um ovo, que é em torno de 6 gramas de proteína. A gente oferece 10% da dose, observa os sinais vitais dessa criança, então avalia a pele, a parte respiratória, avalia a saturação, pressão. Se ela ficar bem em 20 minutos, a gente evolui com 90% da dose, totalizando 100% do volume total. E se ela ficar bem em 1 hora, teste negativo, ela pode comer o ovo se ela quiser, ela não corre mais o risco de uma reação alérgica. Porém, hoje a história não foi bem assim. A criança manifestou sintomas de alergia após 90% da dose. Ela teve vômitos em jato, dor na barriguinha e coceira na pele. Então tivemos que medicá-la e foi considerado um teste alérgico positivo, ou seja, realmente essa criança não pode comer um ovo in natura numa festa, numa escolinha ou até em casa. E quais são os cuidados também? É importante eu saber que tipo de reação alérgica ela tem, Márcia. Se a reação for leve, moderada ou grave, para orientar esses pais. Porque se ela tiver uma reação de edema de glote,
queda de pressão, ou seja, configurar uma anafilaxia, que é a reação mais grave da alergia, essa criança ela precisa portar adrenalina autoinjetável, que é uma injeção chamada EpiPen, Anapen, entre outras, importada, que nós não temos no Brasil, para que ela possa utilizar se ela for exposta acidentalmente em algum local a esse alimento. Então, imagina que a gente tem que, além de avaliar se essa história é real ou não de alergia alimentar, se realmente essa paciente já criou sensibilização ou não, nós também temos que orientar a mãe em relação à gravidade. A gravidade. Isso é muito importante.